Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar. Quero começar aqui fazendo uma pergunta para vocês, para os nossos participantes que já estão chegando, né, que estão aqui na sala. Mas se vocês acham desafiador conciliar carreira profissional e maternidade? Se tem essa sabedoria e energia para lidar com tantas, né, adversidades juntas? E aí, se hoje vocês esperam uma ajudinha que seja, dicas, insights sobre esse tema do webinar Maternidade e Carreira, então estamos no lugar certo. Eu sou a Clara Cortez, sou mãe do Fernando, de 5 anos, sou uma administradora com experiência de 15 anos na área de gestão de pessoas e sou diretora de relacionamento com associados na BRH aqui do Centro-Oeste. Em nome da associação, eu agradeço a participação de vocês nesse webinar para falar sobre maternidade e carreira. E logo, logo eu já vou apresentar as nossas outras diretoras aí que vão trazer um conteúdo muito rico para a gente. Eu agradeço essa disponibilidade de cada um estar aqui hoje. Aproveitando, eu também gostaria de fazer um outro agradecimento muito importante aos nossos patrocinadores. Então, um agradecimento especial à Scaffold Education, nosso patrocinador aqui da Regional, e também a AC Camargo Cancer Center, Consiga Mais, Health Beach, Lee Hatch Harrison, Propai e Universe Gestão de Saúde, que são os patrocinadores de gestão da BRH. Quero aproveitar também para já dar uma dica aí, caso alguém, né, caso algum associado ainda não tenha se inscrito no momento associado, que ele vai acontecer, a gente vai caminhar com esse webinar até às 18 horas, e das 18 às 18h30 a gente abre uma sala especial para os associados. Se alguém ainda não se inscreveu, aproveita a oportunidade, manda um e-mail para eventos@brhsp.org.br, depois eu coloco no chat também. É só mandar um e-mail, sendo associado, e entra nessa sala também exclusiva para participação. Quero aproveitar, então, e dar sequência, apresentar as minhas colegas aqui da BRH. Vou começar pela Mari Dias. Mari, dá um tchauzinho aí pra gente. Boa tarde a todos. A Mari Dias, né, Mariana Dias, ela é mãe da Júlia e da Lorena. E hoje é um prazer começar apresentando essas profissionais pela maternidade, né, pelos filhos. Além de ser mãe da Júlia e da Lorena, enquanto a carreira profissional dela, ela também é escritora, coach, BF, facilitadora de Access, professora universitária e especialista há 13 anos nos subsistemas de RH. E a Mari é responsável pela diretoria comercial aqui na BRH Centro-Oeste. Vou apresentar também a Janaína Correia. Ela é mãe do Lucas, de 7 anos. Além, né, desse papel que ela desempenha aí relacionado à maternidade, ela é administradora, coach, professora universitária e analista comportamental. Líder de equipes há 17 anos. Sócia fundadora do MM Coaching para Mães. E coautora do livro Despertar do Mestre. Diretora de comunicação na BRH, aqui do Centro-Oeste também. E por Olá, último, pessoal. E por último, eu apresento a Maria Elvira Sogaiar Skeppel. Dá um tchauzinho também, Maria Elvira. Ela é mãe do Davi, do Pedro e do Matheus. Consultora de RH, gestão estratégica de pessoas, coaching executivo e mentoria de carreira. Ela é diretora da BRH Regional Centro-Oeste, especialista em desenvolvimento humano e organizacional, com mais de 25 anos de experiência, estando à frente da Capital Humano Consulting e da Carreira Lab, diretora da nossa regional. Sejam todos muito bem-vindos, né? Obrigado por estarem aqui presentes com a gente.
Antes de passar a palavra, né, para as minhas colegas aqui que vão falar sobre o tema, eu peço para que os participantes coloquem suas perguntas no chat, para que possamos responder depois, né, depois da fala da Janaína, da Maria Elvira e da Mariana. A gente vai abrir um tempo aí para responder as perguntas no chat. Também quero aproveitar e pedir para vocês acompanhar as nossas redes, né, as nossas redes sociais, e nos próximos dias nós faremos um sorteio, mas até o final eu conto mais sobre isso. Então sejam todos bem-vindos e eu passo a palavra para Mariana Dias começar aí essa nossa discussão, né, gerar insights na gente aí sobre maternidade e carreira. Muito bem, Clara. Agradeço a sua apresentação. Agradeço imensamente por fazer parte dessa webinar com a temática maternidade e carreira. Compartilhar com a Janaína, com a Maria Elvira, com você, Clara, essa missão. Todas nós aqui temos um apreço muito grande por essa temática, porque nós vivenciamos isso. E para iniciar o bate-papo, eu preparei uma reflexão com as ferramentas, nós chamamos isso de processos verbais, que o Axis nos ensina a refletir. O que é essa técnica do Axis Consciousness, já que a Clara me apresentou, a qual eu sou facilitadora? É uma técnica que nos traz perguntas para essa reflexão. Então, eu vou começar sucintamente para que a gente comece a pensar na temática que eu trouxe como proposta na minha fala, de como nós nutrimos a maternidade e a importância de resgatarmos aí o papel de ser mulher durante esse processo todo, entre carreira, mãe, e todos aí, todos os pontos de vista, todos os julgamentos, as opiniões que existem sobre isso e sobre nós nesse processo. Então eu vou iniciar, eu vou fazer uma leitura de um texto preparado com muito carinho para esse momento. Se você deseja carreira, se você deseja ser mãe, o que você vai criar com as suas escolhas? Qual reagente você pode fazer que poderia mudar e criar os relacionamentos que você deseja? E tudo que isso você pode destruir para iniciar o novo novamente? Quando nós falamos de escolhas, falamos de maternidade, de carreira, nós falamos de relações. E então, dentro desse processo de relações, todo relacionamento, ele é baseado naquilo que eu talvez tenha como certo ou errado. E durante esse processo do que é certo e errado na vida, falar de carreira e falar de maternidade é falar destas escolhas. Então, o que você está evitando sobre esse assunto? E esses relacionamentos e todas essas escolhas começam por você. O que é nutrir? O que é equilibrar papéis na vida de uma mulher? O que é você e todos esses papéis que você cria em sua realidade? Quando você está em um relacionamento, e esse relacionamento, ele começa consigo mesmo. Você sempre está correto. E será que os outros estão errados? Ou todos os outros são corretos e você está sempre errada? Quanto de você está disposto a estar errado também? E o quanto de você está disposto a estar certo também? E defender isso. Você escolhe realmente se relacionar, começando consigo mesma? Então, a escolha de se relacionar nos traz algumas barreiras, algumas dores, como nós falamos. Quando nós baixamos essas barreiras e baixamos todas essas dores, tudo o que eu e você decide que tem que ser a pessoa que eu sou e que você também está sendo,
você começa a perceber que essas barreiras não se importam mais e passa a destruir e descriar tudo aquilo que não pertence a você e todas essas limitações e pontos de vistas que talvez tenham influenciado você até agora. Quando você passa a nutrir a sua vida sem pontos de vistas e julgamentos que a limitam, você passa a perceber, saber e ser a mãe e a carreira que você realmente é. O que você e o seu corpo gostaria de criar nesse momento? Por que você vai alimentar a sua vida e o seu corpo com todas as obrigações e dores, se você pode escolher ter uma vida mais fácil? Se você e eu evitar essa dor de ser mãe, de investir em sua carreira, se você e eu evitar a dor que pode ser essas escolhas, vocês também, como eu, podem evitar a força de ter essa relação. Escolher ter uma relação entre a sua carreira e a sua maternidade trará força a você. E se você falar sobre isso? E se você escolher sobre seus filhos em um dado momento? E se você escolher a sua carreira em um outro momento? E se você escolher tudo isso? E se você escolher dizer tudo isso e, inclusive, comunicar isso ao mundo? Será que você vai provocar uma guerra? Será que eu vou provocar uma guerra? E então, eu preciso estar disposta a ir para essa guerra. E não mais evitar essa dor de tudo isso. O que você fez de real sobre evitar a dor do relacionamento que você está evitando a força disso nesse momento? Qual a dor do relacionamento que você está evitando a força disso? Evitando a dor da vulnerabilidade? A dor de você verdadeiramente conhecer a sua maternidade? Então, quando você permite não ser você, onde você realmente está criando um universo? Você passa a criar um universo sem escolhas, sem criar e realizar algo diferente, onde você está criando um universo sem escolhas. Então eu peço para que todos nós, reflita sobre essa pergunta. Onde eu estou criando agora este universo na minha vida sem escolhas? Você evita ser tudo isso que você é, você finge ser tudo isso que você é, você tem que estar sempre disposto a ter esse nível de vulnerabilidade e assumir tudo isso que você é, para realmente você criar uma nova realidade. O que você fez de tão vital, valioso e real, que não te permite receber tudo isso que você é e que você está disposta agora a destruir e descriar essas limitações? Receba você. Esse é o meu convite. Receba você. O que você fez de tão vital, valioso e real que não permite receber a alegria e a facilidade em sua vida, na sua maternidade, na sua carreira e tudo o que vem à tona? Nós estamos dispostos a destruir e descriar agora, por favor? Tem uma maneira de você ter uma carreira que não te apoia? Tem uma maneira de você ter uma relação que não te apoia? Tem uma maneira de você ter um amor próprio que ele mesmo não pode te apoiar? Tem uma maneira de você ter uma relação com seus filhos que não te apoia? Então permita-se. E permitir é a minha outra proposta. Então nós falamos de escolhas e agora, para que a escolha aconteça, falamos de permissão. Permitir o outro, permitir ser mãe, permitir o seu trabalho. Você tem que permitir ser sem desistir de você. Se eu espero algo de você, você me dá ou você me rejeita? Projeções e expectativas criam separações e julgamentos. Projeções e expectativas criam separações e julgamentos.
não criam crescimento e nem o poder que você precisa. Isso é um julgamento. Tudo que limita é um julgamento. Os hábitos de acordar, dormir, trabalhar em seus sonhos, ser feliz, ter uma família, um relacionamento consigo mesmo, com tudo à sua volta, é um processo de construção. Eu sou a fonte da minha criação. Eu sou a fonte da minha vida. Então, no momento que você vai do poder ao ter que fazer algo, como muitas coisas acontecem, muitos processos acontecem na maternidade ou na carreira, e as relações que você tem que olhar para todos que estão contribuindo. Ou seja, quando eu saio do meu poder de fazer por livre e espontânea vontade para aquilo que nós chamamos de obrigações, é um momento de nós permitirmos parar e olharmos para todas as pessoas que contribuem em nossa vida. E aí é o ponto do bom relacionamento. É saber também quando reconhecermos e quando também esse processo acaba. O que acaba? Tudo acaba. Nós vivemos em mudanças, nós reconstruímos os nossos relacionamentos, nós reconstruímos o nosso relacionamento consigo mesmo todos os dias. E falar sobre mudanças é falar sobre as prioridades. E assim é com a empresa que eu atuo, com a carreira que eu escolho seguir, assim é na nossa casa. O que você está evitando? A rejeição, talvez? Qual a dor você está evitando? Quantas de vocês estão evitando a dor da rejeição que limita você de realmente receber o que você escolhe? O que eu posso contribuir para você criar? Assim é com o trabalho. Quantos problemas você está criando para não ter a vida que você escolhe? Criar o futuro não é somente querer controlar o seu futuro, é permitir receber o seu futuro. Então peça contribuição em todos à sua volta. Peça a contribuição a partir de você mesmo. Nesse momento, eu vou pedir para todos nós fecharmos os olhos rapidamente, ainda em tempo da minha fala, e dizer para cada pessoa que contribuiu com você até agora, muito obrigada. Eu agradeço e recebo com muito amor. Abra os olhos agora e olhe para vocês e para os julgamentos. Agradeça-os também e diga, isso não me pertence mais. Isso não me pertence mais. Interessante ponto de vista. Então, o que eu posso fazer para que a minha vida seja mais fácil? O que eu posso fazer agora para que a minha vida seja mais feliz? Olhe para tudo isso e se você não quer criar ninguém e nem nutrir a sua carreira de uma forma pesada, então olhe para tudo isso com total facilidade. Você deve entender que o seu relacionamento primário é consigo mesmo e não fazer do seu trabalho e dos seus filhos uma relação primária. Você não deve fazer das pessoas à sua volta a relação primária. Aqui eu não vou falar sobre consequências, mas sim sobre a nossa capacidade de criação e permissão. Então é claro que se nós temos tudo aquilo que nos funciona e nos permite sermos nós mesmos, as escolhas começam a criar. E eu começo a perceber que eu estou no caminho certo, quanto mais eu consigo ser eu mesma e vocês serem vocês mesmos. Então é essa a minha contribuição, pessoal, com relação ao tema e fico aqui à disposição. É isso, claro. Obrigada. Obrigada a você, Mari. Lembrando que as dúvidas, né, podem ser colocadas no chat e aí Sim. nós vamos ler ao final e respondendo. A Mari, então, trouxe esse contexto do nutrir, equilibrar todos esses papéis, né, na vida de uma mulher.
E agora eu convido a Janaína. A Janaína já lança uma pergunta logo no início. Janaína, será que a carreira e a maternidade são opostos? É possível juntar ambos? Como você vê isso? Olha, Clara, na minha experiência é possível. Eu comecei a minha maternidade com uma atividade profissional e no momento eu estou com 4, além da BRH como voluntária, né, e os outros papéis que eu tenho. Então, é desafiador, mas é possível. E o que torna isso possível? Começa pelo que a Mari trouxe da questão do julgamento, né? Nós costumamos nos cobrar muito, ou pelo menos eu no meu mundo, né? E na minha experiência com as minhas clientes, eu percebo, né, uma cobrança excessiva, uma expectativa alta de que a gente seja perfeita em todas as coisas que a gente faz, né? Então, eu entendi que em alguns momentos eu ia ter que escolher no que eu ia querer ser perfeita e no que eu queria fazer o suficiente. E o suficiente atende, né? A maioria das vezes o suficiente atende. Eu me tornei mãe perto dos 40 anos, né? Que já é uma idade um pouquinho mais avançada, mas é comum hoje em dia, né? Então, eu acho que isso facilitou, porque a minha carreira já estava engrenada, eu já tinha a real dimensão da importância da carreira na minha vida, e eu já sabia, já tinha uma consciência muito grande de que eu não abriria a mão dela, né? Então, eu sabia que quando meu filho fizesse 6 meses, ele ia para a escola, como ele foi para uma boa escola, e isso era natural. Ainda agradeço muito, porque tive a oportunidade de ficar 6 meses com ele, que é algo, né, que não é ainda a regra, né? Então, isso facilitou bastante. 1 ano depois que ele nasceu, eu fui promovida. Eu fui promovida para um posto que eu me preparei para ele por 6 anos. Então, assim, nem por um segundo passou pela minha cabeça não aceitá-lo, né? Era um sonho, e eu acho que é muito mais saudável para o Lucas que ele tenha uma mãe que realize os sonhos dela, do que uma mãe que olhe para ele e fale um dia, nossa, por sua conta eu não fiz isso e agora você está fazendo tal coisa, né? Então, eu tive muito forte essa clareza de que eu queria, né, prosseguir na minha carreira com desafios novos, que implicavam em viagens, em ficar distante, em mais responsabilidade, em maior gasto de energia com a equipe, uma equipe maior, enfim, tudo que era natural de chegar, né, com a promoção. E aí, na época, um pouco depois, eu procurei ajuda, né, eu percebi que eu precisava de ajuda porque o desafio é grande, e para se livrar do julgamento não é simples assim, né? A Mari nos trouxe um exercício, mas a gente precisa de vários ao longo do tempo, de repetições para poder conseguir alcançar. Né? A gente se julga, a gente aceita o julgamento dos outros, todo mundo tem um conselho ou uma crítica para fazer para uma mãe, né? Então, a gente não absorver isso, a gente saber lidar com isso, requer um processo de autoconhecimento que eu tive a oportunidade de viver no coaching, que tanto que de um curso para desenvolvimento se tornou uma segunda profissão, é uma das coisas que eu faço, né? E trouxe para mim, eu sempre fui até então uma pessoa muito racional, então eu sempre busquei as coisas, resolver os problemas de forma racional. Né? A maternidade já veio com a questão da intuição, de você acreditar naquilo que está acontecendo naquele momento, né? E usar a sua intuição com o bebê chorando, com algo que você sente vontade de fazer, com um sentimento que você percebe na família, enfim. E isso com o coaching se expandiu também, essa questão de perceber mais outros sinais, né, que não só os racionais e que estão presentes na nossa vida e que às vezes a gente não percebe, não dá atenção ou não valoriza, porque em geral também o nosso mundo valoriza mais as coisas concretas, os resultados materiais, né. Então, conciliando tudo isso no coaching, eu fiz o meu coaching focado em gestão do tempo, que era o que eu sentia que era o meu nó, né. E para mim a vida foi maravilhoso. E como foi maravilhoso, eu falei, nossa, eu quero ajudar outras mães, né? E com isso surgiu um projeto para fazer para outras mães, amigas da escolinha do Lucas, que surgiu aí o MM, né? Porque eu percebi que, na verdade, assim, de todas as dores que a gente carrega, a que mais impacta, que se a gente se resolver vai trazer uma melhora grande, é a questão da dor da gestão do tempo. Então, aliando a gestão do tempo aos seus diálogos internos, ao seu julgamento, né, e alinhando com o seu marido, com sua rede de apoio, com aqueles que te ajudam, você consegue ir bem. Né? Eu me lembro que a primeira vez que meu filho precisou ir para uma emergência, ele tinha 1 ano de idade. Né? Ele ia super bem, a saúde ótima, mas com 1 aninho ele teve uma doença mais grave e precisou ir para o pronto-socorro. E eu não pude ir.
né? E o meu marido que foi. Então, meu marido que foi, ele que ouviu a médica, ele que pegou a receita do antibiótico, comprou, começou a ministrar e acompanhou todo esse processo de recuperação. Então, assim, eu dava colo, eu abraçava, eu consolava, ficava junto, media a febre, mas o responsável pela gestão daquele processo da primeira doença mais séria do meu filho foi o meu marido que fez, né? E isso é uma coisa que a gente, conversando entre nós, né, a gente troca muita figurinha na BRH, né? É o que a gente sente na prática, né? Às vezes a gente tem assim uma pessoa que ajude, mas às vezes ajudar apenas, né, receber tarefas delegadas e fazer não é o suficiente para que uma mãe possa ter uma vida mais tranquila e conseguir conciliar tudo que ela precisa. Às vezes o que você precisa é de alguém que faça a gestão do todo, né? Como o meu marido fez nessa ocasião, né, de acompanhar então o meu filho e de ficar o tempo todo com ele até que o problema fosse resolvido, até que passasse, né? Era uma pneumonia até na época, né? E passou e foi tudo bem, né? Mas eu sei que dentro da família as pessoas falaram, mas você não foi ao médico. Como assim uma mãe que não vai ao médico? Então, naquele dia eu não pude ir. E tá tudo bem, né? Eu escolhi um pai super legal, olha que maravilha. Né? Então, não há um problema, né? Então, a gente precisa confiar nas pessoas que estão ao nosso redor, prepará-las, se for o caso, para que a gente possa delegar não só ajudas, mas também essa questão de gestão, porque isso faz muita diferença, né? E eu sei que quando a maternidade chegou para mim, ela chegou de uma forma muito intensa, que eu imagino que seja real para todas as mulheres, porque aquilo vem de dentro para fora, né? Então mexe com o seu corpo, com o seu emocional, com os seus hormônios, com os seus sonhos, com a projeção de futuro que você fez. Então é tudo muito intenso, né? Então eu acho que há uma necessidade de você dar atenção ali naquele momento, né? Então isso que a Mari falou também, de uma hora você priorizar uma coisa, outra hora outra, né? Não precisa ser sempre a maternidade em primeiro lugar, não precisa ser sempre a carreira em primeiro lugar, né? Há momentos em que a sua atividade profissional está te exigindo mais, e ali você vai dosar, então, né, pontos para você ficar com seu filho, momentos de convivência intensa, que não precisa ser de horas, né, mas que aqueles minutos sejam minutos de qualidade, que você possa realmente sentar e se dedicar a ele. E nesse sentido, ainda falando da gestão do tempo, que para mim realmente fez a diferença, gente, eu me lembro muito da música do Renato Russo, que fala que disciplina é liberdade. Quando eu falo, às vezes, com as minhas clientes de disciplina, todo mundo faz cara feia. Disciplina, não, disciplina parece que vai botar você num quadradinho, né, fechado. E, na verdade, se você tiver a disciplina de estabelecer uma rotina e segui-la, né, quem tem filho pequeno, quem já teve, né, já cresceu, sabe bem disso, isso facilita demais a sua vida, né? Para a criança, para a família, para você, para que você consiga ter os seus horários organizados e utilizá-los da melhor forma. Nem que seja para ter horários para cuidar de você, porque também são necessários, né? Então, o horário de fazer a unha, o horário de fazer uma massagem, de sentar e olhar para o infinito, né? De descansar. Eu sei que nessa pandemia teve uma semana que eu estava muito cansada, porque eu fiz muitas coisas e eu não indiquei, meu marido também estava bastante sobrecarregado, e eu não indiquei para ele que eu precisava de ajuda, né? E aí uma hora ele percebeu, ele falou, não, agora você vai para o quarto, era um domingo, né? E aí eu fiquei na minha cama e eu assisti 2 horas, peguei um filme e assisti 2 horas. Gente, valeu pelo fim de semana de descanso, né? Então, às vezes a gente precisa se permitir esses momentos de quebra, né? Não ser tão exigente de querer fazer, né? As obrigações não acabam, né? Então prioriza aquilo que é principal. Nessa pandemia tem sido a minha regra, eu costumo planejar minha semana, mas eu tenho uma prioridade do dia, né? E é uma só. E se eu fizer ela, eu ganhei o dia, o meu dia está feito, né? Tenho outras atividades que são secundárias, mas aquela ali já me deixa satisfeita. Então também é uma dica que eu uso e que tem funcionado bem para mim. Tá? Mas, em resumo, é isso. Em especial, cuidado com esses diálogos internos, cuidado com as cobranças que você mesmo faz. Às vezes eu me pego brigando internamente com outras pessoas. Não sei se você faz isso. Mas é muito engraçado. Por mais que eu estude desenvolvimento humano, por mais que eu entenda o processo que está acontecendo, tem dias que eu me pego brigando. Mas eu estou brigando com a minha irmã. Aqui dentro da minha cabeça, por que eu estou brigando com ela? Né? Com ela, com meu marido, com a minha empregada, enfim. Então, a gente precisa acalmar os pensamentos, que em especial estão bem acelerados, né, nessa época também. E
e prestar atenção, né, sobre as coisas que são reais e o que está acontecendo só na nossa mente, né, e não alimentar aquilo que não ajuda, tá? Um lema que eu adotei para mim a partir do coaching, que para mim é fundamental, é que eu só vou ao encontro daquilo que eu quero, tá? Então, diante de uma situação, eu paro e pergunto, o que eu quero? E aí eu vou ao encontro daquilo que eu quero. Se eu não quero brigar com a minha mãe, eu paro de pensar que eu vou brigar com ela por qualquer assunto que seja, né? E vou ao encontro daquilo que eu quero. Se eu quero que meu filho pare de fazer uma birra, né, eu vou me acalmar e vou falar com ele calmamente, porque eu quero voltar a calma para casa naquele momento, né? Então, vou ao encontro daquilo que eu quero. Tá? Em resumo, é isso. Aí eu fico à disposição para as perguntas que vocês quiserem passar. Janaína, aqui no chat até apareceu super mãe, né? Cadê? A Clarice. Janaína, super mãe, uma super profissional. Clarice, eu também acho, viu? Eu admiro todas aqui presentes, mas uma das perguntas até que eu ia brincar com ela e fazer, falar, Janaína, como você dá conta de tudo isso? Mas ela já deu a resposta, né? A disciplina. E aí é ter essa disciplina desse tempo também pra gente, né? Não só para as tarefas do trabalho, de casa, né, com o filho, mas também para a gente. Mas tem mais perguntas aqui. Vou passar a bola, então, para Maria Elvira. Okay. E aí, dentro dessa apresentação, Maria Elvira, também queria ouvir um pouco de você desse momento de pandemia, né? Como que você está lidando com 3 filhos, carreira, casa, com tudo isso. Oi, Clara. Bom, boa tarde a todos. Sem dúvida, a pandemia trouxe mais complexidade para esse nosso papel, né? E essa conciliação de carreira e maternidade, né? Eu vou responder essa questão da pandemia, deixei ela por último, queria fazer um breve apanhado aqui da minha trajetória, porque ela conversa muito, os dois temas, né, carreira e maternidade, elas permeiam muito a minha vida, né? E eu me senti muito movida em compartilhar isso com vocês hoje, né? Bom, a gente sabe que a nossa vida ela é feita de escolhas, né? Sempre toda escolha traz uma consequência, né? E eu, particularmente, tenho comigo que desde muito pequena eu escolhi ser mãe, né? Então, isso acho que fazia parte já do meu projeto de vida. Antes de pensar o que eu queria ser quando crescer, eu sabia que ser mãe era algo que eu deveria cumprir, né? Como missão. E isso acabou, né, acontecendo somente depois de 10 anos de casamento, né? Então, foi uma busca, né, de um longo caminho aí quando aconteceu, né? E aconteceu com uma intensidade muito grande, né? Eu engravidei depois de um tratamento de infertilidade, né? De 10 anos de tratamento, engravidei de gêmeos e perdi os gêmeos, né? E aí, anos mais tarde, veio o Davi, o Pedro, e o Mateus, né? A diferença de um para o outro, Davi e Pedro, hoje com 21 e 19 anos, e o Mateus com 6 anos. E o Mateus é um capítulo particular na minha vida e na minha carreira, né? Mas todos eles chegaram de uma forma, assim, bem única e especial, né? E hoje, né, com 51 anos de idade, eu sei que a maternidade é a minha principal fonte de realização e é o legado que eu quero deixar para o mundo, né? Posso ter feito grandes realizações profissionais, mas tudo isso vai ser esquecido, né? Mas o que eu vou deixar com relação à formação dos meus filhos, da minha família, isso vai permanecer na humanidade, né? Bom, eu posso dizer também, assim como Janaína, que a chegada dos meus filhos, ela aconteceu no momento que a minha carreira profissional já estava mais madura, né? Eu, como psicóloga de formação, atuei em clínica e consultoria de RH nos primeiros anos, e eu fui entrar na vida corporativa, né, quando os meus filhos já estavam um pouquinho mais crescidos, né? E, por sorte, entrei numa empresa de grande porte, né, o que me demandou um ritmo de trabalho muito acelerado, né, que até então,
como profissional liberal, como consultor, eu conseguia ter um pouco mais de flexibilidade de horários, uma boa rede de suporte, que contribuía muito para eu ter uma harmonia, uma forma bem harmoniosa de conciliar a criação dos filhos e os desafios profissionais. Com a entrada no mundo corporativo, se tornou muito mais complexo, né? Então, tanto os desafios profissionais, né? Quanto a expectativa de crescimento que vinham da própria família, os filhos crescendo, os problemas ficam mais complexos, né? Vem a questão da escolarização, enfim, né? Bom, o que eu fiz e que eu acho que todas as mulheres acabam fazendo, né? Criam um bom sistema de suporte, né? Aos filhos, à casa, e tudo que eu podia terceirizar, eu fiz. Eu terceirizei o transporte, eu terceirizei a professora particular que fazia a tarefa, eu terceirizei a babá, e além do que, né, assim como a Janaína também comentou, um esposo, né, maravilhoso que se desdobrava para mim, me cobrir nas tarefas que eu não conseguia estar presente, né? Bom, todo esse esforço, né, e escolhas e renúncias me trouxeram ao sucesso corporativo, né? Eu, aos 43 anos de idade, me tornei a primeira mulher diretora numa empresa que eu trabalhei por 16 anos, né? E realmente foi, em termos profissionais, uma grande conquista para mim, né? E nesse momento, né, desse convite para a diretoria, incrivelmente, a maternidade me escolheu novamente. Então, eu me descobri grávida aos 43 anos e recebendo um convite para assumir uma posição executiva nessa empresa, né? Quer dizer, 2 grandes desafios, né, que aconteceram ao mesmo tempo, né? E que eu não posso negar a vocês que foi um dos períodos mais conflituosos, né, da minha vida pessoal e profissional. Como se fosse um abismo ali, dizer como eu vou passar por isso, né? Mas, né, eu recebi muito apoio e faço aqui a menção a uma situação muito especial que aconteceu comigo. Eu tive com o Luiz Carlos Cabreira, né, numa mentoria, nesse momento, né, de aceite do convite para a posição executiva de RH, e ele me falando sobre a dureza do poder, né, o enaltecimento do ego, né, que acontece em posições maiores, né, eu tinha como benefício a doçura da maternidade, né? E isso me marcou assim tremendamente, né? E ele falou, isso vai ser algo muito positivo para você. Essa maternidade não vai te deixar endurecer, né? Com o poder e com todos os conflitos que vêm, né? Pois bem, nem por isso as coisas foram fáceis. Eu precisei fazer muitas mudanças, muitos ajustes, muitos combinados, né? Em casa, no trabalho. Foi uma licença maternidade que durou, acho que 45 dias, né? Eu mudei de cidade, eu me aproximei, eu criei esquemas que favoreciam tanto o meu trabalho, a minha carreira, quanto também maior proximidade e presença com a minha família, né? E sabendo que se aquele desafio veio para mim é porque eu tinha capacidade de fazer o meu melhor, talvez não o perfeito, mas o que era possível eu fazer naquele momento, né? Então, eu acho que um ponto que me auxiliou muito, né, a permanecer centrada nesse momento da minha vida, né, foi justamente entender que eu estava vivenciando, né, um dos meus maiores desafios, mas, né, procurando dar o meu melhor e o meu máximo para cada momento, né? Então, se eu estava com a família, eu procurava estar intensamente com a família. Ah, mas o telefone tocava, as mensagens chegavam. Sim, a família sempre ficava em segundo plano. Eu não posso negar isso para vocês. A demanda sempre foi escolha minha, né? Mas sempre o trabalho teve um peso maior, né?
Agora, eu não posso deixar de citar, né, que eu tive uma ajuda espetacular, uma rede de apoio de pessoas incríveis, né, a começar da minha própria liderança, que me auxiliou muito nesse início. Eu tinha uma curva de aprendizagem muito acelerada para cumprir. Eu tive pares que me apoiaram, eu tive uma equipe sensacional que flexibilizava também para eu poder cumprir uma jornada mais harmoniosa, né? E tinha família e funcionárias que me auxiliavam nessa conciliação de papéis. E isso me ajudou muito a tornar as minhas escolhas mais leves e mais verdadeiras, né? Para quem me conhece sabe que eu amo muito o que eu faço e tudo que eu faço com muita intensidade e muita entrega. Então, eu posso dizer que esses 6 anos de vivência executiva, sem essa minha rede de apoio, não seria possível, né? E também foi algo que eu tive que aprender a levantar a mão e pedir ajuda, né? E não foi um exercício fácil, né? Pela minha personalidade, pelo meu jeito de ser, foi algo que eu tive que veio um aprendizado nesta fase da minha vida, né? Como todos os ciclos se encerram, eu vivi um momento de escolha de carreira e escolhi empreender numa carreira solo, né? E, novamente, eu posso dizer que a maternidade tem peso nessa escolha, né? Então, eu sempre preconizava uma equação, né, de que quantidade de tempo é melhor versus qualidade de tempo, qual era o mais relevante, né? Até para me ajudar na minha culpa, na minha entrega ao trabalho. Eu cheguei à conclusão, aos 50 anos de idade, que sim, é preciso ter presença e qualidade de tempo. E se nós lideramos pelo exemplo, e eu não tenho presença, eu não tenho momentos, né, junto com o meu filho, como eu posso liderar, como eu posso dar um bom exemplo para ele? Então, essa foi uma decisão de carreira, né, que teve um peso muito forte, né, esse meu filho pequeno, onde eu faço hoje uma escolha de estar mais presente e de poder participar mais da vida dele, né? E poder ter a chance de criar eu mesma memórias mais positivas, inclusive de alfabetizá-lo durante essa pandemia, né? Que foi a pergunta inicial aí da Clara, né? Então, isso só confirma para mim que esta escolha de carreira que eu fiz há pouco tempo atrás, é a melhor escolha para mim neste momento, né? E vivenciar essa pandemia, do ponto de vista de carreira e maternidade, está sendo uma experiência singular, né? Então, depois de algum tempo, né, eu poder receber novamente todos os filhos juntos que estavam fazendo faculdades, né, fora, enfim, tivemos a oportunidade de resgatar valores aqui, né, deles se reconciliarem enquanto irmãos, uma irmandade mais madura, né, de crescerem nisso, na amizade. Nós desenvolvemos muito o nosso trabalho em equipe, né, assim, acho que como grande parte das famílias brasileiras, né, do mundo, nós tivemos que conciliar, né, as aulas online, o trabalho de casa, né, e isso fez com que nós tivéssemos grandes combinados aqui, né, e trouxe para nós, né, o desafio dessa convivência, né, como voltar a conviver num espaço onde a vida, trabalho, né, e família estavam convivendo ao mesmo tempo, né. Do ponto de vista de carreira, ainda como consultora de RH, fazendo coaching e mentoring, tive um desafio, assim como vários dos meus colegas, de tornar o meu negócio digital, né? E nesse aspecto, né, estar em família, ter os filhos mais jovens, que são todos mais familiarizados, né, que já têm um mindset digital, isso me auxiliou tremendamente. Então, foi assim, em família, né, que nós conseguimos encontrar novos caminhos, né, e voltarmos a ter esperança, né, de que tudo isso vai passar e que vamos conseguir
viver dentro de uma nova realidade, muito melhores enquanto família, enquanto indivíduos, enquanto profissionais, né? Sem dúvida, tivemos que exercer muito a adaptabilidade, né, e a flexibilidade, muitas concessões, né? Tivemos que organizar ambientes, né? E nesse momento, eu acho que foi o momento que mais eu exerci a liderança aqui dentro de casa, né? Tínhamos um plano de sobrevivência, tínhamos um plano de trabalho que precisava ser cumprido, um plano de rotina escolar que precisava ser cumprida, né? Então, novos papéis surgiram nessa pandemia, né? A mulher, ela já é multifuncional, mas nesse momento eu vi que eu estava gerenciando estoque, que eu estava cuidando da logística, né? Já que vai sair uma vez por semana, o que preciso fazer, né? Gerenciando o tempo, né? Quem usa o quê, que recurso, de que forma, né? Gerenciando a parte financeira, porque não, todos, né, olhando os números e buscando formas, né, de ficar mais leves, mas com os custos minimizados, né? Olhando a questão do planejamento, né, de curto prazo, de médio prazo, sem ter muita perspectiva de longo prazo. Então, nós vimos, né, que nós nos fortalecemos em algumas competências e acabamos desenvolvendo novas habilidades durante esse período de pandemia, né? Então, dessa forma, Clara, eu acho que dou a minha contribuição aqui para o webinar e abrimos aí pelo tempo o espaço para perguntas. Obrigada, Maria Elvira, pelas suas contribuições. Vou então fazer algumas perguntas, algumas considerações que o pessoal foi colocando aqui no chat, tá? Ana Paula, né, falou que ela é mãe da Alice, de 8 anos, e da Aurora, de 3, ficou muito feliz pelo tema de hoje. A Janaína, né, como eu comentei, super mãe, super profissional, que a Clarice falou. A Yara comentou também que teve a mesma situação, onde o marido ajudou muito cuidando do filho, pois estava com emprego novo. Eu quero abrir até para a Janaína fazer esse comentário, que ela fala assim que não, o marido não ajuda, né? Que o marido fala nas suas palavras. Ele tem se eu peço ajuda para meu marido, ele fica muito bravo. Ele fala que o papel dele não é ajudar, o papel dele é fazer o papel dele de marido, de pai. Né? Então, ele assume mesmo, e não é ajuda, não, é gerir ali a situação até ser resolvida. Isso, e é uma mudança no nosso olhar para isso, Sim. né? Em alguns momentos a gente vai precisar de ajuda da rede de apoio, mas contando, né, com um parceiro aí, a parceira. E mesmo nesse momento, Clara, a gente tem que abrir mão dos nossos julgamentos, do nosso jeito de fazer, porque ele vai fazer do jeito dele, e tá tudo bem. Tá resolvido. É verdade, tá aí um desafio, né? A Laura, a nossa diretora aqui da ABRH Centro-Oeste, sempre participativa, ela enviou 2 perguntas. Que ela recebeu uma informação hoje que o nível de desemprego na pandemia está sendo maior para as mulheres. Pode estar havendo dificuldade por não ter ajudado, por não ter ajuda para deixar as crianças em creche ou escolas? Quem pode responder? O que vocês acham disso, né? O que vocês têm percebido? Olha, eu não vi nada oficial de que há uma interferência, né? Mas pela minha rede de contatos, são raros os pais que estão dando aula. Existem, mas a maioria está com as mães, realmente. Então, eu acredito que interfere, sim. Acho que na maioria das famílias esse papel está sendo assumido pela mãe e isso deve dificultar, de alguma forma, né, um retorno. Eu mesmo gostaria de contribuir com a minha experiência. A minha bebê, quando aconteceu a pandemia, né, o ápice, ela não tinha ainda todas as vacinas, ela estava com 4 para 5 meses. E eu fui até o local para vacinar e realmente eu não pude levar minha filha. E aí foi então que eu voltei e abriu a oportunidade para eu passar por esse processo, fazer uma escolha rápida e cuidar da minha família aqui no estado do Mato Grosso. Eu falo com vocês aqui de Mato Grosso, né?
E eu vim com o objetivo mesmo de tirar minha filha desse loco. No momento foi algo que pulsou muito grande dentro de mim, essa preocupação dela não ter as vacinas. E aí eu tive a oportunidade de vir para cá e cumprir a minha primeira meta como mãe, que era vacinar a minha filha, né? Hoje ela tem as 2 doses das vacinas, ela está com 10 meses, então ela tem um sistema imunológico mais estruturado. A minha decisão, a minha racionalidade, ela foi tão instintiva que eu pedi a demissão de um cargo que eu estava, que eu passei um tempo conquistando e realmente eu precisei escolher nesse momento. E eu pedi a minha demissão. Foi muito instintivo da minha parte e um olhar, né, que o meu marido me apoiou e falou, olha, nós temos essa possibilidade. Então eu vim, e vim mesmo, fiz essa escolha. Hoje nós vivemos esse cenário aqui no Mato Grosso, né? A contaminação acontece aqui agora, o que aconteceu no estado de São Paulo em março e abril. Claro que nós não podemos fazer um movimento de retorno, porém eu digo que o meu coração, ele fala para mim que foi a melhor decisão que eu tomei por conta realmente da imunidade da minha bebê. Minha filha aqui comigo, né? As aulas continuaram normalmente. Então, assim, realmente eu acredito que impacta, né? A mãe, eu, como meu exemplo, eu falo que foi determinante esse movimento por proteção mesmo, né? Das minhas filhas enfim, eu fiz essa escolha, né? E é isso, gostaria de compartilhar. Bacana, Mari. A Laura também comentou aqui, né, como fazer esse equilíbrio em um momento de pandemia, que as mães contavam com o apoio das escolas e agora estão tendo que assumir tudo isso. E as empresas, será que estão preparadas, né, para lidar com isso? Vocês acham que as mulheres estão recebendo esse olhar empático das empresas? Eu costumo comentar, às vezes, com algumas amigas, que é uma conta que não fecha, né? As escolas estão fechadas e quem consegue, né, trabalha de casa, no home office. Mas e para aquelas mães que não conseguem? E aí, pensando aí nessa questão do isolamento, não poder ficar com os avós, então é uma conta que não fecha e que existe um gargalo para a empresa também olhar para isso, porque como essas mulheres retomam o trabalho, sendo que não tá, essa rede, né, de apoio talvez não possa contar em 100% do tempo. Se vocês quiserem comentar também. Bom, eu não estou em empresa, mas tenho amigas que estão, assim, organizando verdadeiras rotinas malucas para poderem conciliar essa questão dos filhos e do trabalho, né? Pessoas que estão acordando às 5 da manhã, né? Que estão trabalhando em horários que as crianças estão dormindo, né? Então, eu realmente, a questão da produtividade, né, é algo que demanda disciplina, demanda foco, né, e você tem crianças circulando pela casa, né, muitas vezes sem ainda a maturidade de entender a necessidade de dedicação ali dos pais, é bastante complicado, bem complicado, né? Então, eu acho que é de empresa para empresa. No geral, eu vejo os líderes mais empáticos nesse movimento todo, né? Mas, no final das contas, precisa ter resultado, né? Então, como fazer esses combinados, eu acho que eu tenho dito, as pessoas em home office precisam ter, né, uma clareza muito grande e uma abertura por parte da liderança de expor as suas dificuldades, né, e juntos tentarem encontrar uma fórmula ali, né. Bom, caso a caso, né, eu acho que tem a ver com liderança, tem a ver com práticas de RH, mas tem a ver muito de humano para humano, da relação empática ali, daquele momento, né? E uma relação de confiança que permita haver essa conversa, né? Demonstrar a vulnerabilidade que eu estou tendo nesse momento, preciso de ajuda, né? Sim, a Laura até complementou aqui que precisamos desenvolver, né, a empatia nas lideranças das empresas, a tolerância.
E Maria Elvira, aproveitando, né, a Selma fez uma pergunta mais direcionada para você. Como foi aceitar o cargo de diretor e deixar seu bebê tão novo para voltar ao trabalho? Então, para vocês terem uma ideia, o meu bebê ficava a um quarteirão do meu trabalho. Então, eu fiz um combinado, né? Eu faltava de almoços executivos para poder estar com ele. Então, durante um ano eu tive muita flexibilidade, tanto do ponto de vista da família, quanto da empresa, para poder fazer essa conciliação, que é um período bastante crítico, né? Eu trabalhei, né, praticamente 20 anos para chegar a ter essa oportunidade, né? Então, também, eu não consegui falar não para nenhuma das duas. Eu disse sim e procurei buscar o melhor equilíbrio, a melhor harmonia para fazer isso acontecer. E foi ótimo. Não me arrependo absolutamente nada. Muito bom. As perguntas aqui do chat a gente passou por todas, né? Então, se surgir depois alguma dúvida, a gente continua nas redes sociais, então a gente tem um diálogo bem aberto na nossa página do Facebook, Instagram. Então, depois eu vou colocar aqui os contatos, eu peço para que vocês acessem, né? Compartilhem os conteúdos. Quero também aproveitar, né? Falei um pouco no começo, mas nós vamos ter um sorteio de sessões de coaching com cada uma de nós. Só que esse sorteio ele vai ser feito pelas nossas redes sociais. Então também depois vou colocar o link aqui, entrem lá, vão ter as orientações e esse sorteio vai acontecer na segunda-feira. Então é uma conversa que se inicia aqui, a gente fica disponível, né, para que esse contato continue. E novamente, né, antes até de finalizar, porque já está dando o nosso tempo, eu quero ver se vocês querem deixar mais alguma fala de encerramento, se queriam comentar mais alguma coisa. Janaína, Mari, Maria Elvira. Eu só diria que em todos os momentos, independente do desafio profissional, acho que o mais importante é a questão do autocuidado, né? Esse autoconhecimento que a gente busca tanto, né? Reconhecer e buscar estar bem consigo mesmo. Acho que quando nós temos esse centro, todas as nossas escolhas, independente de quais sejam, elas serão as melhores escolhas. Com certeza. Depois a gente também vai colocar nas redes sociais um texto que a gente fez até uma brincadeira das competências que a gente adquire depois que a gente se torna mãe. Então, desde aí, especialista em logística para dar conta, né, de sair com um bebê pequeno de casa, né, chegar no horário, até hoje aí com a pandemia, viramos especialistas, né, em várias disciplinas para conseguir educar os filhos. Mas depois a gente também compartilha lá nas nossas redes. Quero, então, agradecer novamente a participação das minhas parceiras da BRH Centro-Oeste, além dos participantes, enriqueceram ainda mais esse debate, essa conversa que nós tivemos aqui. A ABRH São Paulo trouxe até você mais um conteúdo relevante. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. ABRH São Paulo. Conhecimento e desenvolvimento.